Muito bem, e nós estamos no ar com o primeiro Tolkien Taste Show, porque aqui todos dão um show e tudo é possível na nossa cozinha, dentro da Bio Brasil Fair. É a primeira atitude orgânica que a gente tem no Brasil nesse sentido, de trazer autoridades da gastronomia, educadores, médicos, cientistas, para cozinhar ao nosso lado os melhores produtos orgânicos, biodinâmicos, da agroecologia que a gente tem no Brasil, produtos esses feitos por brasileiros. Eu tenho muito carinho e muito orgulho de receber aqui, desacelerando literalmente, porque é uma das coisas que eu mais aprendi com esse casal, Milton e Gabriela Scarlatti na nossa cozinha. Milton é um educador, é um médico de almas, eu digo assim, é um profundo conhecedor do ser humano e é um profundo educador. E, além de tudo isso, cozinha muito bem e hoje tem um restaurante se chamado Cozinha Scarlatti ao lado da esposa. A Gabriela já esteve aqui conosco essa semana e foi muito elogiada porque fez um dos cafés mais deliciosos biodinâmicos aqui com a gente da Fazenda Diori. E aí eu a convidei novamente para encerrar essa receita, Milton, com este café que eu gostaria muito que você provasse aqui junto com a gente, que eu sei que em casa você já provou. Então, finalmente, primeiro as mulheres, bem-vinda, Gabriela, novamente à nossa cozinha. Obrigada, é um prazer, estou animada para a gente estar aqui juntos de novo hoje. E agora, Milton, que bom, de tanto que a gente já conversou no passado, de ter esse momento da comunicação para os orgânicos no Brasil, de levar isso para as crianças, que bom e que importante tê-lo aqui hoje para nos ensinar. Obrigada por nos ajudar a fazer um Brasil mais orgânico, viu? Bem-vindo. Kátia, é uma grande alegria para mim revê-la, né, depois de algum tempo, e estar aqui nesse teu evento, nesse teu esforço. E eu estou aqui à disposição, tá bem? Com ele, nós aprenderemos durante uma receita de tomate assado, recheado com pesto e depois um cafezinho biodinâmico bem passado. Nós aprenderemos a sentir, pensar e agir da melhor forma que nós devemos fazer. É isso, não é, Milton? Sim. Isso é possível, né, Milton? Muito. Mesmo num momento turbulento, mesmo num ambiente como esse, cheio de pessoas, isso é possível a qualquer momento. Principalmente nos momentos de maior dificuldade, é que o ser humano se reinventa e busca alternativas para uma mudança para a prosperidade. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no planeta todo, grandes desafios, e cada um de nós pode fazer a diferença, tá bem? E a gente pode aprender como fazer a diferença. Isso é possível e passível de ensinar aos outros? Sim, essa tem sido a minha missão como profissional da psicologia, da psicanálise, da medicina tradicional chinesa. São todos conhecimentos da própria homeopatia, né? Essências de cristais, são todos recursos que trabalhamos no nosso instituto para um desenvolvimento humano. E, sem dúvida, aquelas pessoas que chegam até nós vão experimentar um desenvolvimento, uma mudança na vida. Essa é a proposta, essa é a missão. E é isso que você consegue fazer com a gente. Sim. Porque uma vez na tua sala de aula, dificilmente a gente, na verdade, a gente nunca sai da mesma forma e dificilmente a gente não coloca em prática. Existe um desafio, que é colocar em prática todos os dias e a todo momento. Fazer isso funcionar. Porque é o pensar, o sentir e o agir. Essa tríade, ela é importante. Não basta só pensar, sem sentir, sem agir. É preciso todos, o pensamento, o sentimento e a ação. Aí você consegue modificação muito importante na sua vida. E onde é que o alimento, Milton, entra nessa história? Aí eu queria que você lembrasse um pouquinho da sua mãe. Lembra com a gente um pouco de como foi a tua infância, a tua juventude? Como era a figura e a participação da tua mãe em tudo hoje o que você traz? Então, minha mãe foi uma pessoa extremamente bondosa, de família italiana,
E, infelizmente, meu avô era diabético, tipo 2, e minha mãe também desenvolveu diabetes tipo 2. Então, desde a minha infância, eu lembro da minha mamãe indo ao médico, sendo recebida muitas vezes em casa, a gente recebia um médico, porque ela entrava em coma e precisava de socorros. E durante muitos anos eu acompanhei o sofrimento da minha mãe, a forma de tratamento, né, incurável. E quando ela morreu no ano de 69, eu tinha 20 e poucos anos, e o sofrimento é muito grande, perder uma mãe ainda jovem, né, e em função de uma doença. Naquela época eu entrei numa profunda angústia, numa tremenda tristeza, e fui buscar, dentro de conhecimentos fora daquele tratamento convencional médico, algum recurso que pudesse, né, trazer um incentivo para a minha vida, porque eu estava realmente muito triste, muito doente, inclusive, muito jovem, mas eu tinha perdido o meu chão. E aí eu descobri uma alimentação na época, macrobiótica, que me levantou. Eu pesava 82 quilos. Nossa. Em 4 meses eu emagreci 16 quilos. Uau. Com a macrobiótica? Com a macrobiótica. E então eu senti assim um desenvolvimento muito grande, um desafio muito grande na alimentação, porque família italiana é uma família que tem uma comida muito gostosa. Sim. Né? Mas, e muita comida, né? Em grande quantidade. Exagero, tal. Então é muito gostosa, só que eles comem em desequilíbrio. Sim. E foi o que eu aprendi a equilibrar os alimentos, não é? Dentro da macrobiótica. A macrobiótica veio do Japão, lá eles não têm muitos produtos. Sim. E ao longo da minha pesquisa, que já são 50 anos, eu fui desenvolvendo novos pratos brasileiros, né? Não japoneses nem italianos, mas adaptando. Sempre fui fã dos produtos orgânicos, sim, desde sempre, né? E na minha vida pessoal eu desenvolvi isso. Eu verifiquei então o desequilíbrio que é numa alimentação sem uma orientação segura, né? Hoje existe um olhar melhor dos nutricionistas, dos nutrólogos, mas mesmo assim as pessoas são muito desorientadas ainda, né, em termos do equilíbrio da alimentação. Sim. Então, é o grande desafio que eu entendia, quem sabe, se eu tivesse descoberto essa alimentação, minha mãe poderia ter vivido alguns anos a mais, ou até se melhorar a saúde dela, né? Porque a dieta que davam para ela, hoje, ela não é nada positiva, né? Não era positiva. O tratamento dado, ela não tinha cura, né? Sim. Então, dentro dos meus estudos, né, da clínica que eu desenvolvo e tal, a alimentação é um dos 4 pilares para uma vida saudável, longa, próspera e feliz. Esses pilares eu fui desenvolvendo ao longo dos meus estudos com a medicina chinesa, no qual o Imperador Amarelo, que nos doou a medicina chinesa, a acupuntura, a fitoterapia, que eu exercito muito na clínica, para uma melhor saúde. E o Imperador Amarelo obteve do seu médico, na época, esses 4 fundamentos, que é o bom pensamento, a boa alimentação, o bom descanso e o bom movimento. Né? Então, esses 4 fundamentos, eles são importantíssimos para alguém que tenha uma vida próspera, saudável, equilibrada. Fora disso, nós não temos salvação. Não temos salvação. Nós não temos salvação. Quer dizer, a conversa é bem por aí, nós não temos salvação. Não. Cada vez mais doentes, mais de todos os adoecimento, sentidos, né? Claro, mais adoecimento. Então é assim,
Porque se você fortalece o sistema imunológico do indivíduo, nenhum vírus ataca, Sim. né? Veja, só que isso, nós temos que olhar por esse aspecto e não ficar dependentes exclusivamente do medicamento para tentar nos salvar. Sim, Né? sim. Então, é um grande desafio. Podemos falar pouco sobre isso. É verdade. Você não É pode mesmo. chegar... Porque as pessoas não suportam uma conversa muito longa sobre esse assunto hoje em dia. É difícil, é muito difícil. Agora, as pessoas que chegam até nós, que chegam até a nossa cozinha, né? Cozinha Sim. eu vou contar um pouquinho Sim, depois. sim. Mas veja, que chegam até nós na clínica, são orientadas nessa direção. Sim. E o resultado para cada um, claro, cada um no seu tempo, né? Porque é muito difícil você mudar um padrão alimentar, Claro, né? O paladar Sim, tal. sim, É um difícil. desafio, né? Eu mesmo tive muita Foi dificuldade, difícil, porque minha mamãe, ela preparava um pudim só para mim. Nossa, mas você já comeu na vida um pudim inteiro? Eu comia um pudim Meu inteiro Deus do de céu. pão italiano, de leite, com açúcar, com ovos, né? Então, assim, era um pudim maravilhoso. Você não era nada confiável nessa época. 82 quilos, né? Então, Nossa. e veja, e ela sendo diabética, ela fazia doces para a família toda. Sim, todos comiam. Ela não fazia essa limitação. Sim, Por isso que eu era gordinho, né? claro, claro. Entende? E claro, o fato de ser gordinho, no primeiro momento, nós pensamos que é saudável, que é saúde e tal. sim. Mas se isso fica se repetindo ao longo da vida, as patologias começam a surgir. Sim. O desequilíbrio surge. Claro. Então é importante ter uma alimentação em equilíbrio. Não é? É Com fundamental certeza. isso. Agora, antes da gente começar, a gente já vai começar. Eu queria, Gabi, como é ser esposa e aluna eterna, né? Porque a gente convivendo é uma grande oportunidade, né? É um privilégio, na verdade, você ao lado dele receber tamanho conhecimento. Como é que é o dia a dia de vocês e o quanto isso é importante para você? Além, obviamente, da relação maravilhosa e exemplar que vocês têm, contagiante e tudo mais que a gente que é amigo sabe. Ah, é um privilégio, né? Porque a régua também fica lá em cima, mas é um desafio, né? Porque não é assim. Quando eu falo que como saudável e tenho uma vida mais saudável, realmente é isso, né? Porque assim, claro que a gente não é ortodoxo, mas a gente tem as exceções, elas ficam mais gostosas quando a gente faz exceção, né? Então o que eu vejo como mais o benefício é sempre ele traz alguma coisa nova. Então, ele está sempre estudando. Então, assim, o que ele está falando hoje é o que ele já fala há muito tempo. Sempre complementa, né? Então, vamos falar sobre o óleo de coco, vamos falar sobre o tomate, qualquer coisa. Sempre ele traz alguma coisa nova. Então, eu estou sempre aprendendo e sempre praticando, né? Porque, assim, a gente coloca na nossa rotina. A gente coloca, implementa. Não é fake news, sabe? Então, assim, é uma vida que ela é mais saudável. Dá para ver o porte dele, né? Então ele não só fala de alimentação saudável, ele vive há mais de 40 anos isso. Então, e eu tô nessa pegada. Então comecei agora, mas eu sei que também a minha tendência é ficar como ele, né? Porque a questão da saúde não é só de estar magro, porque não significa que ser magro é saudável, né? Exato. Então ele tem disposição, ele tem pique, ele tem um raciocínio lógico, que tudo isso acaba entrando em confusão quando você não tem uma alimentação saudável, né? Então, para mim, é um constante aprendizado, assim, é um privilégio, né? Sorte é minha. E uma gostosura, né? Porque o cardápio de vocês é maravilhoso. Bom, qual será o cardápio que a gente ganhou de presente hoje? Me explica um pouco mais, eu já conheço esse tomate. Mas como se eu não conhecesse, o que significa esse processo desde a higienização, né? Da colheita, na verdade, porque muito do que vocês trouxeram é da horta de vocês, não? Sim. Pode me explicar como é, pode começar. Então, o mérito da horta é da Gabriela, né? Nós tínhamos um espaço em casa, no fundo da casa, que estava precisando de uma repaginada, e nós fizemos, e ao fazer, nós reservamos uma faixa de terra, sem azulejamento, sem nada, sem piso, né? E a Gabriela começou a plantar. Então, nós temos couve, nós temos o manjericão do molho pesto, é lá da nossa horta, né?
que é orgânico, homeopatizada, né? Porque eu aprendi, eu fiz um curso de homeopatia, né, há longo período atrás, Sim. e o meu professor, ele tinha essa expertise Aham. de aplicar os homeopáticos nas plantas, né? Sim. E é maravilhoso. Então, Gabriela faz a pulverização das homeopatias e o resultado é sensacional. Incrível. Porque a homeopatia, ela protege a planta, né, de ataques e a planta fica viçosa. Linda, né? Fica Feliz. linda, É. né? E os nutrientes, assim, maravilhosos. Então, o molho que ela vai fazer pesto é da nossa horta. Muito bem. Não é? Então, o privilégio e a primazia foi dela, porque eu não faria isso, não teria nem... Não, e é muito legal, né? É. Porque você receber uma mulher na tua vida que tem um espaço em branco e de repente não quer fazer um guarda-roupa novo com 80 sapatos. Ela tá querendo fazer uma horta. Sim, exatamente. Né? Não é... Oi. É o nosso plano de saúde, né? A gente fez na nossa horta, então a gente coloca lá e todos os dias a gente cuida. E o que é o mais difícil, né? É a constância. Então é cuidar, cultivar, ter a paciência, que é para a horta e para a nossa vida, né? Essa dedicação. E dedicação é outro aspecto, né, Milton, que Sim. a gente precisa mesmo, né? Sim. Dedicação com a gente, com o universo. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos começar? Tá Vamos. todo mundo doido para comer o seu tomate? Vamos. A gente começa Bem. por onde essa receita? Agora é contigo. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer na cozinha é a higienização. Né? Então, por exemplo, quando o cozinheiro coloca uma luva, aí ele vai na geladeira, aí pega o tomate, aí ele pega fogão, aquela luva já está contaminada. Sim. Então, é melhor usar, não luva, mas higienizar. As mãos têm que estar limpas, higienizadas. Então, eu acabei de higienizar. Cuidar de fazer com que o alimento ele esteja limpo. Sim. Não é? A higiene do alimento. Deixa. Uma Olha coisa que é aqui. legal falar é que a gente pode deixar os produtos de molho Sim. com água e bicarbonato Também, isso. ou vinagre, né, para ajudar a tirar qualquer Isso. possível toxina, né? Então, a preocupação, olha, essa faca ela foi higienizada, então tudo bem, eu posso utilizá-la. Mas se ela não tivesse sido higienizada, é importante higienizar. Porque, assim, se tem tanto cuidado, e ao mesmo tempo, Não. nenhum cuidado. Não é? Então, Não é só passar álcool em gel, né? Não Na é mão, verdade? Uma vez pronto. agora, invariavelmente, nós também não precisamos ter essa loucura de uma hiperhigiene, mas realmente é importante. Então, o tomate é o tomate da minha vovó, Marieta, italiana. Ela nasceu em Bari, na Itália, e ela preparava o tomate recheado, só que ela preparava com pão italiano, pão caseiro, não é? Com temperinhos. Nós não usamos o pão. Sim. Então, fazemos o recheio com molho pesto, que a Gabriela é especialista nisso. E eu trouxe aqui também Já tá cheiroso. um recheio. Você meio abriu e né? já sentiu o aroma. Eu trouxe um recheio feito com o miolo desse tomate, Certo. não é? Porque ao cortar, nós tiramos o miolo, eu vou Sim. mostrar daqui a pouco. Usamos aveia sem glúten, Sim. quinoa, cúrcuma, Tá. pimenta moída, Moída. sal, óleo de coco. Óleo de coco. Batemos essa receita, vai ao forno e em mais ou menos 40 minutos tal, ela está pronta. E nós usamos, eu normalmente uso, como recheio do tomate, para rechear o que tomate. delícia. Então, quem quiser poderá degustar um Porque a pouco. gente aproveita o tomate inteiro, né? Aproveitamento total. É.
Zero né? desperdício. Corta pra gente ver como é que... Então, é muito simples, Tem que deixar o espacinho dele ali dentro, é né? realmente muito simples. Então, vamos partir pelo meio. Tem essa parte verde que nós vamos retirar. Agora nós vamos cortar aqui para retirar essa polpa. Sim. E aí temos aqui a metade do tomate já livre para ser preenchida, não? Virou uma conchinha. Vira uma concha. Muito bem. Então veja, essa polpa aqui resultou nesse prato, Sim. não é? Vai ao liquidificador e, como eu expliquei, é batido Sim. com aveia, com quinoa, com todos esses temperos, né? Então ela é aproveitada. Então eu coloco, para retirar um pouquinho da acidez do tomate, um pouquinho de açúcar mascavo, aqui, não é? Tá. Coloco aqui Polvilha. no fundo. Um pouquinho, uma colherinha de café, bem pouco. Um pouquinho, tá. Né? Aqui. E aí coloco o recheio e vai ao forno. Sim. Né? Vai ao forno que fica por também uns 40, 50 minutos. E aí resulta, aproveito um pouco do que sobra. Uhum. À medida que isso aqui fica consistente, o tomate está pronto também. Ah, que legal. Então eu coloco o tomate, coloco isso na frente, muito bem. espeta um garfo aqui. Confere. Quando ele sai sem estar molhado, o prato está pronto. Em 40, 50 minutos, nós temos 2 quitutes, o tomate recheado e o recheio do tomate também, que pode ser comido de colheradas. De colheradas, super incrementado. Então é isso. Porque ele é super cremosinho, né? Então, por exemplo, no de hoje que a gente vai fazer é com molho pesto. O molho pesto é frio. Então, a gente fez o mais cedo, que a gente já trouxe pronto para vocês experimentarem. Coloca no forno assim, com o açúcar mascavo, um pouquinho aqui, e aí ele colocou só isso. Aí, quando ficou pronto, a gente tirou e recheou com o pesto. No caso aqui, você coloca tudo junto com o recheio dele. Quando é pesto, porque ele é um frio, aí você coloca depois. Legal? Legal. E agora é a tua parte. Me disseram que é contigo esse recheio. Vamos lá. Então, esse pesto eu vou fazer com manjericão, porque no outro dia que eu vim aqui, a gente fez o chá de manjericão, né? E foi muita novidade para as pessoas, porque muita gente falou que nunca tinha tomado chá de manjericão, né? Foi mesmo. E ele é muito bom, porque a Kátia estava super agitada, estressada. O que a gente pode tomar para acalmar, né? A gente tomou um chá de manjericão com boldo, que ajuda, que é pro fígado. E o manjericão dá essa acalmada junto com a alegria, né? Um sentimento de satisfação, né? Na hora que você perguntou o que você está sentindo, eu falei, um abracinho gostoso. Né? E eu dormi melhor aquele dia. Dormi melhor aquele dia. Na noite anterior, foi muito difícil para dormir, para desacelerar. Eu tinha que ter o compromisso de estar aqui de volta no ao vivo. E naquela noite eu dormi muito legal. Foi bom demais. Dá-lhe manjericão. Então a gente pode usar ele de vários tipos. A gente fez o chá, eu falei que a gente pode fazer o escaldapés da mesma forma, banhos. E hoje a gente vai usar ele cru. Porque quando a gente esquenta o alimento, ele tem outras propriedades que a gente absorve melhor, e quando usa frio, outras, né? Por isso que a gente pode oscilar. Então, no molho pesto que eu faço, que é uma delícia mesmo, Eu sou sua assistente. a gente vai fazer o seguinte. Eu higienizei minha mão, tá? Muitas coisas eu faço de olho. Então, não sei necessariamente dizer ao certo. Como a gente já fez, a quantidade aqui, a gente fez 50 bandejinhas, foi bastante. Mas a sugestão é manjericão fresco, então esse aqui é da nossa horta. Minha mão já está lavada, mas está contaminada, mas está lavada. A gente vai colocar o manjericão, tá vendo? Aqui tem um pote. E quando você vai lavar o manjericão, é bom você colocar para separar a melhor parte.
Tanto é que quando você vai tirar, eu não estou colocando aqui aquela florzinha, porque às vezes pode dar um amargo. Então você lava o manjericão e tenta separar, ó, até mesmo eu separando só no caminho da vinda aqui já escureceu alguma coisa, né? Então, para você tirar a parte boa, sempre é menor. O que vai para o lixo sempre sobra mais, né? O galho, as coisas mais já pretas, cortadas e tal. Então você vai colocar, lavar, deixar de molho. Eu deixo sempre de molho com um pouco de bicarbonato, lavo e depois seco bem. O que acontece com o manjericão? Ele precisa ser muito bem sequinho. Não pode ficar molhado. Então você seca naquele que faz assim e seca com o pano também. Deixa ele bem sequinho e aí coloca no liquidificador com azeite. A gente está usando esse aqui. Bastante. Como? Eu vou segurar pra você. Vou segurar seu microfone aqui, até a plateia pediu. Te libera, Gabi. A mulher quer fazer tudo, né? Dá conta de tudo. Então, assim, eu vou usar aqui uma metade. Mas é tipo assim, com certeza é um copo, sabe? Que você vai colocando para fazer a medida mais adequada. E aí também depende muito assim, o tipo de azeite, o tipo de ingrediente que você vai usar, né? Para fazer. Eu gosto muito de fazer com nozes. Tem gente que faz com castanha do Pará ou com amendoim. O amendoim fica mais forte. Você pode testar. O melhor que eu gosto de fazer é nozes. Para essa quantidade aqui que eu fiz das folhas do manjericão, assim tá bom de nozes, mais ou menos. Não sei dizer quanto é isso. Meio pote. Não sei quanto é isso em... Meio pote do pote da Gabi. Que, umas 100 gramas, talvez? Acho que talvez não chegue, uns 80 gramas. 80. E aí, você pode fazer a versão vegana dele também, para quem quiser, ou quem não quiser comer nada com proteína animal, né? Então, eu vou usar o queijo, eu separei mais ou menos essa quantidade assim também, que é um punhado. Só que você pode fazer com tofu. Ai, que delícia. Então, antes, se você não quiser fazer com queijo, isso aqui é queijo parmesão ralado, não usem o de saquinho, sabe? Porque realmente o gosto fica diferente, assim, muda a textura. E aí você coloca o queijo parmesão ralado ou o pedaço de tofu. Esqueci de pegar um negócio. Se você pegar o tofu, você pode colocar um pouquinho mais de tempero, porque ele é mais suave, porque o queijo dá um super gosto gostoso. Vocês vão ver no que a gente fez. Então eu coloco assim também meio de olho, porque eu bato, testo e depois eu vou experimentando e colocando mais. O Milton não é muito de experimentar e fazendo, né? Mas eu vou. E aí sal, dá uma colherzinha. Coloca um pouco também. Quando é com pesto, com tofu, você põe um pouquinho mais de sal. Mas como o parmesão ele já é bem salgadinho, não precisa, né? Limãozinho da nossa horta, olha que bonitinho. Eu peguei lá, você corta metadinho. E aí, falta na sacolinha um dente de alho. Eu esqueci de pegar da sacolinha, porque eu não sei onde está mais. Tá. Mas é um dente de alho que eu já tinha separado. Aí você espreme o limão. Depende da quantidade que tem do suco. Vai meio limão ou um limão inteiro, né? Você começa com meio, bate tudo isso daqui, vou mostrar. E aí você vai experimentando. Outra coisa, se você for fazer e usar na hora, como não foi o nosso caso, porque a gente trouxe, você pode colocar, para não escurecer, uma pedrinha de gelo e bater junto e usar na hora. Mas só se for para usar na hora, porque se for para guardar na geladeira, o que acontece? Ele fica com aquela aguinha em cima, sabe? E aí ele não fica com aquela textura boa, então não pode ter nada de água. Por isso que é bom deixar o manjericão bem seco, tá bom? Tá bom. Bom, vocês viram que fácil? É só separar os ingredientes, colocar no liquidificador. A gente tem um molho pesto maravilhoso, porque hoje a gente usou o recheio. A gente pode usar na pasta, né, na massa, pode fazer pastinha, colocar na tapioca. Ter sempre na geladeira uma pastinha gostosa. Com certeza, na tapioca é muito bom, hein? Deixa eu ver aqui, peraí. Aí a gente bate. Dependendo do liquidificador, você precisa dar uma mexida para dar aquela encaixada, né? Não tá... Mais azeite, aqui eu já tô vendo. Aí eu vou fazendo assim meio que de olho, sabe? Essa é a melhor chefe do planeta. Ela guarda a receita só pra ela, né? A do café, a medida. Ela vai falando, eu vou fazendo de olho e tal. É pra gente ir lá pro restaurante comer se quiser, né? A gente faz deliveries das nossas marmitas saudáveis na região de Alphaville e São Paulo também. Quer falar um pouquinho, Betão?
da nossa cozinha? Do restaurante? Já, já. Depois eu falo. Tá, Mas já, espera já. primeiro. Calma. Já, já. Aqui, dá pra captar a textura aqui, ó. Dá aqui pra essa câmera. A gente vai Força. Aí. usar. Quando você coloca nozes, tem gente que gosta de fazer o croque-croque, sabe? De comer ela assim. Você pode testar, igual eu falei na quarta-feira, vai testando as coisas na cozinha, sabe? Não tem uma regra absoluta. É o que você gostar. Pode não dar certo, ficar estranho. A tendência é dar certo. Tem gente que gosta dele um pouco mais assim, com a mastigação. Tem outros mais líquido. O nosso está com mais textura mais líquida para vocês experimentarem realmente o gosto. Esse aqui está um pouquinho mais, tá vendo? Aí eu vou experimentar e você pode deixar um pouquinho mais azedo. Aí você coloca um pouquinho mais de limão, um pouquinho mais de azeite. Aqui eu vou colocar um pouco mais de azeite para ele ficar um pouco mais consistente. E aí é só experimentar e comer. Bom, aí, enfim, ela termina o recheio. Qual que é o processo? A gente vai com ele de volta pro forno? Não. O molho pesto, Não, depois que a gente terminou o molho pesto, Não. o tomatinho tá saindo do forno quentinho. ele sai do forno Na mesma hora. e aí você acrescenta o molho pesto e ele vai esfriar e pronto. você come frio. Ai, que delícia. É, come frio. Meu Deus, que fácil, né? Faz de conta que já passaram 40 minutos e aqui a gente trouxe direto do forno. Claro que ele fica com uma consistência um pouco mais enrugadinho. E aí a gente... Deixa eu provar, peraí. Já tá ótimo. Pra mim já tá ótimo. Aí você vai... Deixa ela provar também. Eu quero. Aliás, você sabe que eu tô aqui só pra segurar o microfone e provar. Não é só pra segurar o microfone. É pra segurar o microfone. A gente veio pra comer, não foi isso? Tem uma parte aí que diz Não, que é não. teste. Deixa ela provar. Eu vou deixar, só vou mostrar vai como é mostrar. que vai ser. Aí faz de conta que aqui já saiu do forno. Pegou aí? A gente coloca aqui a quantidade e finaliza com a pimentinha preta do reino assim em cima, ó. Pronto, voilà. Tá pronto. Deixa eu provar, deixa eu provar, deixa eu provar. Muito obrigada, professor, por batalhar pela minha Só prova. que esse tá cru, né? Ele teria que ter ido no forno. O outro você vai ver que a textura tá mais mole. Porque esse aqui foi mais pra gente testar. O que vocês vão experimentar aqui, quem tá aqui, né? O online não vai ver. Nossa, mas ele tá um pouquinho mais cremoso. Esse aqui tá mais consistente. Isso vai de gosto. Você faz como você achar melhor, entendeu? Gostei muito, muito. E aí, queria te dizer que... E fiz uma pergunta. Eu faço muito hoje em dia em casa o macarrão de pupunha. Eu posso usar esse, né? Combina, Fica né? super gostoso, porque Senti aqui. o pupunha é mais leve. E se você faz ele mais forte, com essa Peraí. consistência do queijo ralado, fica uma combinação perfeita. Ai, que delícia. A gente Vai. vai ter que provar tudo agora, né? Olha como fica pronto. Pode mostrar. Mas antes de servir os nossos convidados no presencial, eu quero entender um pouquinho sobre a ideia do restaurante, como foi essa cozinha, montar essa cozinha, né? E qual é a proposta da cozinha, além de alimentar, claro. Então, na nossa vida familiar, nós optamos por comer orgânicos, Sim. 99% em casa, Sim. não é? Na nossa casa, e procurando essa boa alimentação, Uhum. que é difícil, Sim. né? Se você viaja nas estradas, nos hotéis, nas pousadas, o café da manhã, o almoço, o jantar não nos agrada, Sim. infelizmente, não é? Tudo muito gostoso, tudo muito atraente, mas não tem os fundamentos que nós desenvolvemos Sim. numa cozinha orgânica, higiênica, né, com produtos realmente saudáveis e tal. Então, desde sempre, eu fui para a cozinha para preparar, quando estava solteiro, antes de nós nos casarmos, Sim. eu preparava a minha própria refeição Sim. e Eu também. e ela também, na Sim, vida sim. particular dela. Então, assim, quando nós começamos a morar juntos,
nos casamos, Sim. esse projeto de uma cozinha orgânica já estava lá, né? Um dia, num momento assim, eu acordei e falei para ela assim, olha, estou pensando em nós montarmos uma cozinha caseira, orgânica, e oferecer para os amigos que queiram. Que legal. O nosso projeto não foi de fazer um restaurante Sim. com sede, Sim, com é. funcionários e tal, né? Então, eu sou o chefe, eu sou quem lava a louça, eu um sou chefe quem de faz as verdade. compras, né? Então, é É assim. isso. E por isso que dá para ser, né, uma comida muito bem apresentada, Sim. econômica, por um valor em relação Justo. a um valor muito justo, Sim. né? Porque o objetivo nosso não é, dentro da Cozinha Escarlate, Sim. realmente, assim, nós sabemos que nós não vamos atender um número enorme de pessoas. Sim. E veja, nós estamos já há vários meses, desde setembro do ano passado, e claro, o número de clientes que a gente tem é pequeno, Aham. né? Mas assim, a minha alegria é de fazer comida para nós e para alguns amigos que Não é todos os dias, né? diariamente. É alegria todos os dias. Não, né? e é de domingo a domingo. É. Claro que nós viajamos, que nós saímos, né? Mas nós não somos ortodoxos fanáticos, Sim. mas nós somos determinados. Essa aqui é a diferença. Então, e também comemos comida normal, né? A Né? comida é o quê? Profana. Comida, Então, na verdade, assim, a ideia da cozinha foi essa. Muito né? bom. Então, temos a cozinha, demos o nosso sobrenome, Cozinha Escarlate, e as pessoas que se servem, elas nos elogiam muito. Ah, né? eu adoro. Não é? Eu adoro. A gente fala lá que vocês deviam estar, assim, na verdade, mesmo não sendo a proposta, se É. vocês pudessem morar perto de todos os amigos que vocês Sim, têm, se você claro. não ia, você ia trabalhar, você ia precisar de funcionários. Ah, sim, claro. Porque é uma claro. delícia mesmo. Então, mas a ideia não era essa, Não, entendeu? A ideia é. original é eu fazer a comida Sim. para 2 ou para 10 ou para 15 ou Sim, para 20 sim. pessoas Muito bem. diariamente, Sim. que é o que acontece. Né? Muito bem. Então, assim, eu tenho uma cliente que vem de São Paulo, nosso consultório é em Alphaville, Uhum. e ela pede a comida, ela chega meia hora antes da sessão, Ai, que bonitinho. eu levo a marmita e ela come no meu consultório. Pré-sessão. E depois eu atendo. Quer dizer, veja, é fã da comida, quer Sim. passar bem e Sim. precisa para ter Sim. um processo digestório mais saudável. Porque o problema da minha família de infância era justamente esse. Uhum. Quando eu comecei a estudar e olhar com bastante dedicação a questão da alimentação, todas as minhas tias, e minha avó teve 8 filhos, Uau. sofriam do estômago. Nossa, Todas. família toda. Família toda. Quer dizer, Padrão, né? é por causa da alimentação desequilibrada. Sim. Não tenho dúvida disso. Não tem outra resposta para isso, né? Gabi, nós, ai, que delícia, eu também quero, muito bem. Vou deixar aqui também para a pessoa experimentar Então, como pode pôr seria no o copinho recheio. e servir quem quiser aprovar. Já vou servir vocês. Muito bem, eu queria pedir para a gente ligar o fogão com um pouquinho de água, porque a nossa plateia quer de novo Gabriela Escarlate preparando um cafezinho. Um cafezinho não, né, Gabi? É um cafezão, né? Não dá para chamar de cafezinho, não, né? Olha, realmente, para a gente foi bem especial, assim, ter esse café da Fazenda Giori. Eu achei o máximo, assim, estou fazendo propaganda gratuita. Ah, você ali, ó. Porque a gente achou o máximo. Eu gosto muito de café e eu acho difícil achar um café orgânico bom que não seja, tipo, exorbitante, aquele café gourmet que não dá para tomar todo dia. A gente toma muito café. Então, adorei. Já tomamos ontem, hoje de novo no café, né? A filha do Milton foi lá, tomou, adorou. Todo mundo gosta. Lá em casa também, meu marido, a gente acordou hoje, a primeira coisa foi o café. E o perfume dele, né? Que, nossa, é muito diferente, né? Muito Maravilhoso. Agora, Tem o pó? Porque aqui tá o grão. sim, tem um pó. Eu vou buscar, eu vou te deixar o microfone. Então, eu queria que você explicasse para todo mundo e para quem tá em casa como é que você preparou o café. Tem uma Ele falou para mim, gente, qual será foi a medida que ela usou? Não vale você falar que é um pouquinho.
Dessa vez não vai valer. A gente quer te acompanhar, tá? A fazer esse café. Eu vou lá buscar um pão. Tá bom. Eu não lembro. atrás, E, na verdade, vocês viram eu fazendo pesto, que é de olho, né? Então, assim, é um grande risco. Às vezes, quando eu cozinhava, que eu cozinho pouco hoje por causa do Milton, né? Que tá mais na linha de frente. Mas sempre que eu cozinhava, eu falei, você gostou? Então come bastante, porque eu não sei se eu vou repetir o mesmo gosto, sabe? Então aproveita, porque o pesto mais ou menos que eu vou repetindo. Mas, não, por exemplo, o que eu fiz agora já ficou diferente desse, e assim vai. Mas quando eu fiz esse daqui, que em casa também eu faço de olho, a gente tem o moedor ou em pó mesmo. O que eu falei, né? O tipo do filtro impacta também no gosto, né? O nosso que a gente tem lá em casa foi de papel e o que eu fiz aqui foi esse daqui de algodão. E os dois ficaram muito bons, assim, a textura. Eu vou fazer e a gente vai ver juntos quanto foi. Eu usei, assim, essa caneca toda. Eu lembro que ela foi de água cheia, bastante. Deve ter o quê aqui? Uns Tá 400 fechado, ml. obrigada, Milton. E a gente fez tudo. Eu vou ligar aqui. E aí eu vou pôr o pó. Vamos ver como é que vai sair. Eu lembro que a gente fez esse daqui cheio. Tinha um outro filtro, né, que era um pouquinho maior. Então ele veio até aqui. Eu vou encher. Vou lotar isso aqui. Vamos ver. A gente vai moer. Ah, legal, a gente vai moer. Da outra vez eu fiz com ele. Só precisa, é deixa até eu bom colocar pra ver se aqui. vai mudar um pouco a textura. Será que muda? Será que muda? Do grão e do pó? Vamos ver, né? Deixa eu tirar, trocar aqui, ó. Trocar o liquidificador, te dar ele pra mim. Eu já falei da outra vez, né? Mas o cheiro do café às vezes é melhor que o gosto, né? Porque e quando a gente moe, então é sensacional. Eu gosto demais. Quer puxar aqui, Gatão? Não é melhor, é tão bom quanto. Já tá de microfone. Esse aqui realmente, mesmo sem fazer propaganda nada, é um café que a gente vai consumir mesmo. Tem um cheiro incrível. Eu gostei muito. Nossa, tô sentindo o aroma já Não é? daqui. Tô. Pode ir? Só vou liberar aqui, olha. Vamos lá. Como é que faz? Quando eu fiz o outro, eu peguei o em pó aberto daqui e joguei aqui, né? Eu fiz quase todo cheio, assim. Acho que quando é o café em grão moído na hora, é um pouco menos. Porque ele tá bem direto, sabe? Frescão. Peraí que ele tem que encaixar direitinho. E aí, quando tá o pó, talvez pode um pouquinho mais. Mas aí também é isso do teste, né? Você vai testando o quanto que é bom para você, porque depende da marca do café, depende de uma série de fatores, né? Não tá indo. Será que o Fabrício... Você tem pó lá, Fabrício? Vê pra gente. Enquanto isso, eu tento aqui. Acho que é o encaixe. Tá. Ai, é que eu levei, né? O pó. Tá comigo, tá em casa. Eu falei, Você- Kátia, posso levar? Ela falou, pode? Esse Ué, é... eu não sabia. Ah lá. Não, esse não. Esse eu acabei de Ah, pôr. tá. É o grão. Então, percentual eu não sei. É que eu não peso, assim, Mas acho que a gente pode falar isso. Não tá ligando Não aqui, tá? não. Você tem um pau, uma coisa? Ah, ela foi buscar? Ah, foi que buscar. legal. Ué, eu acho que é encaixe, É Gabi. de encaixe, ele não tá encaixado. Não, o de baixo também, eu acho. Aqui, ó. Aqui é o tamanho a espessura do teu... Aqui, ó. Aê, garota! Funcionou. Você sabe que o problema... o problema não era bem o moedor de café, não. Nós permanecemos ao vivo, diretor? Oba, a gente está ao vivo, Já, mostrando que a gente erra também. já a TV vai ter cheiro. Aí isso vai valer a pena, né? Você acha que vai? Isso é bom, Milton? O quanto temos que ser sábios para usar a tecnologia a favor do ser humano e não contra.
Pois é, nós chegamos no século XXI com alta tecnologia. O grande problema da humanidade, infelizmente, é a estrutura narcísica que as populações desenvolveram. Sim. Então, o ideal é que a gente use essa tecnologia cada vez mais a serviço do bem, Sim. não é? E, infelizmente, nós não estamos desenvolvendo essa tecnologia com fraternidade. Sim. Então, é preciso esse resgate do ser humano neste momento difícil da vida planetária para desenvolver um coração amoroso, não é? O que nós vemos hoje são só críticas, não é? Destrutivas, tal. Então, cada um de nós tem que aprender a olhar o outro, o diferente de nós, com humanidade. Sim. Não é? E aí o mundo começará a ser melhor daqui para frente. Sim. Esse é o desafio. É muito difícil, né? Muito. É o desafio de cada um de nós. A gente precisa se preparar para isso. Muito, muito. É isso. Ai, que cheiro bom, Gabi. Eu não vi. Gente, ela colocou quanto ali? Uma colher, duas? Ai, tudo. Oxe. Eu pus tudo que estava aqui. Deram o quê? Umas 3 colheres. Mas não está totalmente cheio, entendeu? Porque esse filtro é pequeno, entendeu? Então eu vou colocar mais um tantão. Lembrando que o filtro é filtro de algodão orgânico, do Manifesto Orgânico. A gente está com algumas peças aqui ao lado para mostrar para vocês que as meninas lá do Manifesto têm um trabalho maravilhoso. Esse que ele está mostrando aqui para a gente, acho que está entrando a imagem, né, diretor? Esse avental, esse vestido, ele é todo colorido com folhas naturais. Então, o que a gente tem aí é só a fibra do algodão orgânico e a folha, as folhas que elas usam, colhidas da própria floresta, para poder fazer o tingimento. Não há nenhum tipo de tingimento diferente disso. Manifestoorgânico.com.br, é lindo. Fantástico. O trabalho delas é lindo, lindo. Não foi. Não foi? Mas é o encaixe com botão. Fizemos a mesma coisa. Ah, que bom. Então o erro não era só nosso. Dá para fazer só com aquele? Assim, eu vou fazer menos. Que bom, tá bom. Tá, é para eu dizer que ela vai fazer menos. Ele trouxe? Ah, tem pó ali. Então, obrigada. Nós não faremos menos, nós faremos mais. Chegou. Milton, pega pra gente, por favor. Obrigado. Aí, Gabi, todo seu. Café especial robusta, biodinâmico e orgânico da Fazenda de Jory desde 1997. Tá aí. Esse abre diferente. E eu adorei, porque lá em casa é um tal de abre, põe no pote, mexe no pote, tiro. Adorei essa embalagem. Já usa direto. Não né? é? Adorei. Ah lá, Gabriel, não é possível, Milton. Ela faz a Não unha. é possível. A gente tem que levar ela para casa, então. Ué, É. você vai ter que você vai ter que achar uma forma aí de resolver isso. Ó, eu fiz, tá vendo isso aqui? Ele é grandão, tá aqui, ó, pra vocês não estão vendo. Ele tá de café até aqui. E eu vou fazer esse tantão de água todo. Eu realmente falar de quantidades não funciona tanto, não. Aí uma coisa que eu sei que é bom é deixar escorrer um pouco e depois colocar mais. Tá vendo? Esse aqui já escorregou um pouco. E aí, Ele tá muito pequenininho, né? tava muito Deixa eu ver. pequenininho, tinha que Não, mas ser tá ótimo. Cheiro bom. Então, acabou, a gente vai experimentar como ficou. Ele vai passar um pouquinho do grão, passou aqui porque escorregou, eu já vi aqui. Porque é isso. Obviamente, eu devia ter feito pouco, até porque acho que dá para todo mundo experimentar aqui. Não precisava ter feito tudo isso. Vou colocar um pouquinho menos, óbvio, né? Não precisava fazer tanto. Não, mas Porque tá muito todo bom. mundo quis tomar várias vezes da outra vez. Então, a gente fez tudo e ainda perguntaram se tinha mais, né? Coloca Ficou aquele mais água. gostinho de quero Coloca mais, né? água. Vai pôr. Muito bem. A gente está chegando já quase no final das nossas receitas todas. E aí a prova é um momento muito especial. Mas pode falar. Você ia me... Não, você- pode. Eu queria muito, Milton, que você nos transferisse um pouco mais de conhecimento em relação ao ponto de partida, né? Por onde a gente começa a recomeçar? Então, esse recomeço, ele está, na verdade, no primeiro momento da decisão de cada um.
invariavelmente, a busca de soluções se dá depois de uma grande dor, Sim. de um grande desafio. Porque se o ser humano estiver num momento de tranquilidade financeira, relacionamento e tal, a tendência dele é manter aquele nível de vida que ele tem. Tá. Que necessariamente não precisa ser negativo, mas também é estagnado, sem evolução. Tá. Né? E a nossa missão, quando a gente nasce na Terra, é missão pessoal. É você com você. Não envolve o outro, em primeiro momento. Depois sim que você se desenvolve pessoalmente, aí sim, no encontro com o outro, é que você pode criar, né, algo maravilhoso para a vida, para a família e para a comunidade onde você vive. O objetivo da humanidade é essa, mas é dos indivíduos. Né? Nós não podemos esperar que venha de fora, né, que venha uma nave espacial trazer toda a solução dos nossos problemas. Isso provavelmente não vai acontecer. Seria ótimo. Né? Não duvido que possa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Então, o início é esse, é aquele primeiro despertar. E depois buscar, né, dentre os vários mestres que existem no planeta todo, né, onde a pessoa se adequa mais. Porque existem vários caminhos, não existe um único caminho. Não existe um único caminho. Não, tem vários caminhos, não é? E aí, buscando, muitas vezes num processo terapêutico, não é? Apoio, né? Apoio, Conhecimento. porque muitas vezes sozinho o indivíduo não consegue, não é? Ele precisa de ajuda. Como nas aulas de psicanálise que eu ministro para os grupos, nós mostramos muito isso. Muitas vezes a pessoa deseja muito melhorar, mas ela tem bloqueios, ela tem fixações da infância. E na infância você esquece de muita coisa que traumatizou você. E a terapia faz com que você ressuscite isso, traga isso para a superfície e consiga vencer esses traumas. Uau. E isso é fundamental. E sozinho a pessoa não consegue. Ela fica prisioneira daquele momento. E aí a pessoa muitas vezes tem manias, né? Desenvolve psicopatologias dos mais variados. Tá? E, claro, o importante é a autoconsciência, você desenvolver uma consciência e buscar conhecimento. Né? Porque o conhecimento realmente ele liberta. Libertador. Sem dúvida. Não é? É isso aí. Gabi, tá aí? Opa! Ela quer comer, olha. Quer comer? Tá bom, vamos encerrar. Ela Saúde! Quer comer. Saúde com café da Fazenda Jory, na receita que a gente não conhece da Gabi, né? A gente tentou de novo, eu tentei, não funcionou. Eu acho que esse ficou um pouquinho mais forte do que o outro, porque tem mais pó e demorou mais, né, para sair a água do que o outro. Ótimo. Então eu sugiro que você, tá bom? Quem gosta de café, tá ótimo. Eu sugiro que a saboroso. gente tome o café agora para não esfriar e aí na sequência eu vou servir o tomatinho, tá bom? Para quem tá aqui. Tá bom, então eu vou ter que encerrar porque eu vou pedir para todo mundo vir aqui fazer essa degustação. Bom, Milton Scarlatti, Gabriela Scarlatti, muito obrigada. Foi uma honra, Muito um prazer obrigada. enorme estar aqui. Muito obrigada, professor. Eu sabia que a gente ia estar aqui juntos, eu sabia que a gente ia conseguir entregar para o Brasil, em algum momento, a importância desse alimento limpo, a importância da energia que isso traz, a importância do pensar, do sentir, do agir. Obrigada. Muito obrigada. Gabi, obrigada pela tua alegria. Foi um prazer. Pela tua receita sem medida. É aquela receita criativa, né? Faça você do seu jeito que vai ficar ótimo. É igual você na alegria, né? A alegria dela é sem medida, né, Milton? A alegria dela é sem medida e é assim que a gente encerra, sem medida, mas com tudo de muito bom aqui. Colaboraram com a gente muitas marcas nessa semana e eu tenho muito carinho e orgulho e agradeço a todos que fizeram parte, a todos os alunos presentes, a todo mundo que está em casa e a todas as marcas e aos chefes que colaboraram com esse processo. E eu quero agradecer você, né? Porque assim, todos nós que estivemos aqui, foi a convite da Kátia, que fez um trabalho gigante, belíssimo, guerreira, parabéns, foi uma jornada assim linda, toda essa captação, acho que a gente vai ter frutos lindos de tudo isso que aconteceu aqui,
privilégio nosso, bem feito para todos que puderam absorver um pouco disso aqui, e não só hoje, né? Não só nesses dias, mas daqui para frente. Isso. Então, parabéns, continue fazendo esses trabalhos que realmente vale a pena. Obrigada, com essas companhias, né? Não tem nem como dizer, com comidinha boa. A gente continua assim, onews.com.br, O de orgânicos, news de notícias, onews.com.br. O nosso lema é um Brasil mais orgânico, democraticamente, um Brasil mais orgânico, democraticamente, para todos. É acesso ao alimento orgânico. Então, a gente diz que a gente tem um lema hoje que virou tema de canção, inclusive, que é todo mundo on. On para os orgânicos. Vamos ficar realmente online, ligados, informados naquilo que a gente precisa de fato ficar para a nossa saúde ser boa e para a saúde do nosso planeta ser boa e para a saúde das nossas relações, sejam elas de trabalho ou com a nossa própria família, né? Começando com a relação com nós mesmos, né, professor? Sim, sem dúvida. É Sem isso. dúvida. Obrigada. A gente fica por aqui, vamos degustar. Tchau, obrigada. Foi.